Pessoal, obrigado aí por aparecer. Pessoal, não esquecem a pessoa da CAP para colocar seu nome, curso de mestrado, doutorado, para Rafael computar as presenças. Hoje nós temos a segunda palestra do terceiro período acadêmico. Nós temos um grato prazer de receber amigos Marcelino da Silva e Evelyn Cardoso. O Marcelino é da Universidade Federal do Oeste do Pará e a Evelyn é da Universidade Federal do Rural da Amazônia, mas os dois colaboram muito com o Federal do Pará. A palestra vai começar com o do Marcelino, depois passamos para a Evelyn, mas antes só vou ler as qualificações, o currículo do Marcelino e da Evelyn. O Marcelino ele fez engenharia de computação na Universidade Federal do Pará e também mestrado e doutorado em engenharia eletrônica com área de aplicação computação aplicada, todos na Universidade Federal do Pará. Hoje ele é professor do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, em Santarém. Ele atua no curso de graduação em Ciência de Computação e Sistemas de Informação. Ele também orienta pessoal, alunos de mestrado e doutorado em pós-graduação. Ele está alocado no programa de pós-graduação no Federal do Pará, no PPGE, onde tem mestrado e doutorado em computação aplicada. A área dele é engenharia de computação aplicada, com ênfase em pesquisa operacional aplicada para análise de sistemas complexos e análise de dados para apoio e tomada de decisão em cidades inteligentes. A Evelyn fez doutorado em engenharia elétrica, também com ênfase em computação aplicada pela Universidade Federal do Pará. E ela tem bacharelado em engenharia elétrica e mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará. Hoje ela é professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, em campus Capitão Poço. Ela também atua integrante do Laboratório do Planejamento de Redes de Alto Desempenho do Federal do Pará. E a área dela é telecomunicações, interesse dela é em redes móveis, redes heterogêneas, IA, modelos de otimização, avaliação de desempenho, simulação e soluções para redes móveis da próxima geração. Eles vão falar sobre o projeto de implantação e gestão de uma plataforma de cidades inteligentes baseada em IoT para o município Canaã dos Carajás. E o Marcelino e a Evelyn também fazem parte da rede IARA, que foi aprovado pela FAPESP, aguardando a assinatura do convênio, que eles criaram centros de pesquisa aplicada em IA, e o nosso projeto está ligado à área de cidades inteligentes. Marcelino e Evelyn, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para colaborar com o nosso programa. Com vocês agora. Obrigado, Vijay, pela tua apresentação. Acho que fala o nome meu e da Evelyn, a gente que agradece o convite de poder estar apresentando o seu projeto, colaborando, com vocês, e espero, assim, trazer ideias, mostrar quem está desenvolvendo, trazer ideias para quem está assistindo, E, assim, qualquer momento, se quiserem fazer perguntas, intervir, podem ficar à vontade, não precisa esperar até o final, tá? E aí, só por uma questão de organização mesmo, eu vou iniciar falando, assim, dividir em duas partes. Eu vou começar e depois a professora Ed vai estar complementando, tá? Então, esse projeto, como apresentar-te, implantação e gestão de plataformas de cidades inteligentes baseada na internet das coisas para o município de Minas Carajás. Vou falar um pouquinho do projeto, mas só adiantando, o projeto em si ele é coordenado pelo professor Carlos Renato de Boa Francês, da Universidade Federal do Pará, da UFPA, e eu e a professora Evelyn, nós somos colaboradores no projeto. O projeto ele tem vários eixos de desenvolvimento, e aí então nós estamos que subcoordenando a parte de desenvolvimento de aplicações inteligentes dentro do projeto. E aí nós vamos estar falando então sobre esse aspecto, Deixa eu passar aqui. Então, a agenda aqui da nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o município Canaã dos Carajás, a gente entender um pouco o contexto da implantação do projeto, falar um pouco, de um modo geral, assim, do projeto, do que ele objetiva, e depois falar de 4 aplicações que estão sendo desenvolvidas inicialmente,
Uma relacionada à gerência de serviços para a prefeitura, outra para a área de saúde, uma aplicação para a segurança pública e outra para a área de educação. Assim, quando eu entrar na parte das aplicações, uma boa parte das aplicações é sobre, assim, envolve o desenvolvimento, né, de sistemas. E aí, assim, no meu entendimento, acredito que talvez passar a experiência de como está desenvolvendo, como está interagindo com a prefeitura, como tem sido a troca de ideias, informações, talvez agregue um pouco mais do que a gente detalhar ali qual é o sistema de banco de dados, qual é a forma, modelagem. Mas, então, vou tentar focar um pouquinho mais nisso. A Evelyn vai falar um pouco mais envolvendo visão computacional, mas qualquer dúvida, como comentei, podem ficar à vontade, a gente detalha, tenta entrar em parte mais técnica à medida que acharem interessante, né? Então, o município de Canaã-Carajás, né, está localizado no estado do Pará, no norte do Brasil, né? Eu ia colocar aqui, acabei esquecendo, mas ele fica em torno, assim, distância de estrada da capital de Belém para lá, deve estar em torno de 800 a 900 quilômetros de estrada. Então, é um município distante da capital, né? De avião, a gente precisa ir primeiro para Marabá, e de Marabá pega um carro para ir até Canaã, que vai dar em torno de uns 200 e poucos, 300 quilômetros. Tem um aeroporto lá próximo, mas os voos são menos voos, são aviões menores, né? Então, normalmente é uma cidade que a gente tem um acesso mais... Isso é mais distante para chegar, né? A população estimada pelo IBGE é de 36 mil habitantes, mas o município, a prefeitura, né, justamente, estima que essa projeção, ela tá, como é baseada nos dados lá do censo de 2010, ela está bem defasada. Eles acreditam ter em torno de 100 mil habitantes atualmente. Possui em sua área diversas minas de recursos minerais, ferro, ouro, cobre, que é o que movimenta ali a região, a economia da região, e é o que traz grandes recursos para o município. Então, o município de Canaã-Carajás, ele tem um alto PIB per capita, devido a grandes royalties que ele recebe das empresas mineradoras. A Vale é uma das principais empresas do quais eles recebem recursos, né? Mas entendendo, né, que essas minas, né, elas possuem recursos limitados, infinitos, né? Em algum momento, daqui a 10 anos, por exemplo, vai ficar mais escasso, ou vão precisar mudar de minas, então vão haver mudanças, e se eles ficarem independentes desse royalty, né, isso pode trazer um problema social ali, né? O município que recebe muito, depois de um certo tempo, começa a ter muito menos para estar mantendo ali o município, né? E então eles traçaram planejamentos e metas para tornar o município independente economicamente da exploração mineral. Então eles querem mudar o município, né? E essa mudança é baseada numa visão de tornar Canaã uma cidade inteligente. E aí tornar Canaã uma cidade inteligente não só no sentido da tecnologia, né? Assim, de aproveitar e implantar muitos serviços tecnológicos, mas inteligente em todo aquele conceito de cidade inteligente, onde você vai ter desde a melhoria da qualidade de vida até poder gerar novos empregos, geração de renda, novas oportunidades, investir em educação, né? Então, eles estão ali com um plano de gestão que envolve muitas ações visando, assim, tornar Canaã, inclusive, um exemplo de mudança do que qualquer cidade brasileira, né, pode se tornar.
Então, eles têm uma visão bem interessante. Eu gosto muito de visitar, de conversar com as pessoas lá dessa visão de futuro e de ver eles realmente trabalhando. Então, não é o projeto que está mudando, assim, o município quer mudar e o projeto vem como uma das ações que eles estão fomentando para tornar isso realidade. Né? Então, aqui só um mapinha, né? Então, Canaã dos Carajás está bem aqui, quase no meio do estado. Belém tá um pouco mais para cá, perto da costa. Né? Então, eles estão aqui, tem uma grande distância, se a gente for de capital, da capital para lá, e é uma área muito baseada em mineração. E eles estão, essas fotos aqui, tem uma foto de uma grande mina aqui da Vale, se não me engano é a Mina do Sossego, que fica mais próxima de lá, e eles têm umas outras fotos aqui, são dos projetos que estão sendo implantados na cidade, mudando desde a questão da urbanização da cidade, até essa questão de como eles vão atrair mão de obra qualificada e gerar empregos e tornar Canaã um polo de desenvolvimento na região do estado. Né? Tem aqui a figurinha. Né? E então, nesse contexto do município de Canaã, lá para gerenciar os recursos que ele recebe então, das empresas mineradoras, eles criaram o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável do município de Canaã dos Carajás, que é quem está financiando o projeto, que é um fundo que inclui a sociedade civil para definir e aprovar como os recursos vão ser gastos. Né? E então o projeto é financiado pelo esse fundo, é coordenado pelo professor Carlos Renato de Boa Fonseca, da FPA, como indiquei agora, né? E ele foi o gênese do projeto IARA, o professor Vidier comentou no início, né? Que é coordenado pelo professor André Carlos Ponce de Leão, do CMC da USP, né? E que visa desenvolver o IARA, né? Tem um significado de inteligência artificial recriando o ambiente, né? Onde é essa ideia de transformar, utilizar a inteligência artificial e todos os conceitos de internet das coisas, cidades inteligentes, para recriar ambientes, principalmente no sentido de melhoria de qualidade de vida. Então, a gente está dentro desse projeto maior, o IARA, e o projeto que a gente costuma, para simplificar, né, o título é grande, para simplificar, a gente diz que é o Smart City Canaã dos Carajás. Ele tem o objetivo geral da implantação e gestão de uma plataforma integradora de soluções de internet das coisas para cidades inteligentes no município de Canaã dos Carajás. Só que essa plataforma integradora de gestão, ela não é apenas pensar numa plataforma tecnológica para ter aplicações inteligentes, né? Na verdade, o projeto inclui 5 eixos temáticos: eixo de infraestrutura, de computação e telecomunicações. Então, como o município precisa se reestruturar em termos de infraestrutura de telecomunicações e infraestrutura de computação para poder prestar serviço de cidade inteligente. Então, há um grupo estudando sobre lançamento de fibras no município, sobre a integração com as empresas de internet que já existem, está implantando um data center atualmente para prover serviços para a prefeitura. Tem um eixo de infraestrutura de IoT e cidades inteligentes, que é a parte de estudo de dispositivos que podem ser colocados no municípios, implantados, né, no municípios para oferecer novos tipos de serviços. O eixo de gestão, governança e tutoria de startups. Então, a ideia é que dentro desse projeto, que além do que vai ser desenvolvido, do que vai ficar de desenvolvimento, que fique... que tudo que foi construído seja repassado para que novas empresas e startups no município se apropriem desse conhecimento e que possam, inclusive, desenvolver novas funcionalidades, possam ampliar o que foi desenvolvido,
exatamente na tentativa de fixação de mão de obra qualificada, né, geração de emprego. Então, acho que tem uma visão de que é possível transformar a Cana dos Carajás num polo desenvolvedor e exportador de tecnologia, né? Sustentação de serviços, aplicações, então a questão da formação da mão de obra qualificada. Estão financiando a abertura de cursos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é sediada em Marabá, para que tenham cursos lá, já que lá não tem acho que tem só um polo atualmente da Unifespa. Então, para ter mesmo campus e abertura de cursos, desde curso de tecnologia até cursos de medicina, né? Estão trabalhando para isso. E o desenvolvimento de aplicações inteligentes, que é onde eu e a professora Evelyn estamos inseridos, que é desenvolver software para mostrar todo o potencial do que pode ser implementado, né? Então, o projeto ele é bem amplo, né? Tem muitas frentes. Falando especificamente desse último eixo, desenvolvimento de aplicações inteligentes, o objetivo é, de uma forma assim resumida, apresentar de forma prática os potenciais de uma cidade inteligente. Então, fazer o monitoramento e armazenamento de dados de diversos aspectos do município vão permitir tomadas de decisões mais rápidas e assertivas. Então, aquela primeira ideia que a gente tem de uma cidade inteligente, né, onde a gente consegue visualizar o que está acontecendo na cidade, consegue fazer a gestão de forma mais eficiente, mais assertiva, né? Permitir a visualização de índices gerais do município, a fim de prospectar necessidades e tendências futuras, onde já entra aí a parte de a gente analisar padrões, fazer previsões, entender que ações trazem melhores benefícios, promover novos serviços para melhoramento da qualidade de vida da população, difundir informações essenciais à população e aumentar a acessibilidade de serviços públicos. Vai ser a primeira aplicação que eu vou estar falando. Criar novas oportunidades de negócio para as empresas de tecnologias, que é o alinhamento, esses vários eixos eles estão alinhados, né? Então, o alinhamento com o eixo 3 ali da formação de mão de obra, na verdade, da fixação, abertura de startup, né? E incentivar a fixação de mão de obra local especializada, que é o alinhamento com o eixo 4. E aí, então, ao longo do desenvolvimento desse projeto, o primeiro passo, né, foi fazer um levantamento de possíveis aplicações que podem ser desenvolvidas, né? E aí várias ideias foram observadas. Então, como apoio às operações de campo de diversos tipos de equipe de saúde, equipe de segurança. Então, apoio de campo mesmo, assim, deles terem na mão, né, informação de onde eles têm que ir, qual a melhor rota a seguir, qual o objetivo deles naquela visita de campo, né? Ter um melhor planejamento, né? Gestão de terrenos baldios com acúmulo de sujeira, água, mosquito, uma questão ali mais de saúde pública, né? Observar a questão de construções sem licenças para poder visualizar sobre como anda a urbanização da cidade, está sendo seguido o plano diretor do município, instalações elétricas devidas, sobre queimadas na região do município, traçar rota dinâmica para os caminhões de coleta de lixo, avaliar as condições físicas dos pontos de coleta de lixo, né? Fazer planejamento de vagas nos colégios e creches, analisar os bairros e regiões que necessitam de ampliação de ações de vacinação. Então, assim, como qualquer município, quando a gente começa a pensar em serviços públicos, tá, inteligente, há uma infinidade de possibilidades, principalmente pensando na inovação dos serviços públicos, que é onde eu entendo ser a grande contribuição do projeto, né? Assim, que tem toda a parte tecnológica envolvida, mas eu acho que a levar essa ideia e materializar essa questão da inovação, porque a gente está muito, quando pensa em inovação, a gente está muito acostumada à inovação tecnológica, a dispositivo diferente, uma tecnologia diferente, mas a inovação ela tem diversos níveis, né? Não necessariamente a gente precisa ter desenvolver algo novo para ter inovação. Na verdade, você mudar a forma como presta o serviço público e prestar de uma forma mais eficiente, isso já é uma inovação
por si só, né? Então, a gente, além de ser um projeto de pesquisa, um projeto de inovação, somente para o município. E aí, então, dentro, né, de tudo que foi levantado, tudo não, assim, na verdade, ideias são várias, né? Tem muitas coisas que a gente pensa que vai estar desenvolvendo, mas dentro de algumas dessas ideias e das discussões com os gestores do município, a apresentação para o fundo, foram selecionadas 4 aplicações para estarem sendo desenvolvidas na forma de piloto, para a gente, primeiro, demonstrar mesmo como elas funcionam, o que é necessário, a gente, desde o entendimento do que é necessário de infraestrutura, o benefício que vai trazer para a população, então analisar todo o aspecto daquela aplicação. Foram escolhidos 4. A primeira aplicação, que a gente chama aqui de piloto Conecta Canaã, é uma aplicação para a gestão dos serviços públicos, onde há, inclusive, uma lei, essa lei 13.460, de 2017, que ela estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviço público. Então, qualquer órgão que presta um serviço público, tanto faz se é público ou se é um terceirizado de serviço público, por lei, deve apresentar ali a sua carta de serviço e deve ter uma forma do cidadão acompanhar os seus serviços, o tempo, ele já precisa ter definido o tempo máximo de espera para ele ter o seu serviço atendido, como ele vai dar entrada nesse serviço e várias outras informações, né? Então, e é isso dentro de um município com diversas coisas, né, para estar gerindo, isso é algo bem complexo, né? Vou colocar em prática essa lei. Então, o piloto do Conecta Canaã é uma plataforma onde os cidadãos podem estar solicitando serviços à prefeitura, fazendo a abertura de serviços, e naquela plataforma eles vão estar acompanhando como esses serviços estão sendo encaminhados, se já foram atendidos, se não foram atendidos, isso olhando do lado do cidadão. E do lado da prefeitura, há todo um sistema de acompanhamento e gerência, né? Então, para que área aquele serviço tem que ser encaminhado, quem vai atender, como vai ser atendido, para depois, inclusive, poder fazer aquela análise de quais são os serviços mais demandados por região, por unidade de tempo. Então, tem meses, por exemplo, que vai chover mais, a chuva vai causar mais buracos na rua ou assoreamento em algum canto. Então, naquele momento, se entende que é necessário ter uma intensificação desses tipos de serviço. E aí, pelo sistema, pelo controle ali das solicitações de serviço, se pode analisar com mais clareza se realmente é isso, ou se não é de repente, uma interpretação um pouco além do que deveria, né? Então, assim, ou se isso vai afetar mais um bairro do que outro. Então, a gente consegue visualizar o município de uma forma mais objetiva, usando mapas, usando números para traçar estratégias sobre como gerir os recursos, as equipes e tudo mais. Então, esse piloto tem o objetivo de apoiar a abertura e gerenciamento de solicitações de serviços dentro do município de Canaã, Carajás, e também o objetivo é consolidar uma plataforma tecnológica para desenvolvimento de novas aplicações no módulo. Então, essa aplicação ela foi a primeira, foi desenvolvida já pensando em que diversas outras aplicações podem ser desenvolvidas e podem ser integradas no formato de módulo. Então, aqui tem uma figura da arquitetura, uma visão um pouco mais macro do que foi desenvolvido, né? Ainda tem várias caixinhas aqui que ainda estão avançando, né? Mas essa aplicação Conecta Canaã, inclusive, já está em funcionamento, já está sendo utilizado lá pelos cidadãos do município. Eles podem entrar ou na Play Store ou na App Store e baixar o aplicativo e começar a solicitar serviços. A prefeitura já está utilizando
para fazer o acompanhamento, né? Então, nós temos um sistema de banco de dados, né? Onde, obviamente, a gente precisa estar armazenando tudo isso. Esse sistema ele precisa ser escalável, ele foi planejado já para que outros diversos serviços sejam implantados. E aí já é uma parte do que é necessário de infraestrutura que, por exemplo, a equipe lá do Eixo 1, que trata de infraestrutura tecnológica, já tem que conhecer e já utiliza para planejar o que é necessário de infraestrutura para o município. Né? O acesso a todos esses dados vão estar num data center, basicamente, né? É feito através de APIs, usando servidores Node, JS, e várias aplicações vão estar rodando aqui em cima, todas utilizando o mesmo, ou pelo menos um núcleo de mesmo conjunto de plataforma de tecnologia para desenvolvimento de para poderem fazer a análise e a obtenção dos dados. Né? Então, por exemplo, uma aplicação para painéis de gerenciamento, onde os usuários vão poder estar, que é o do próprio Conecta Canaan, onde eles vão estar, usuários aqui lá da parte da administração, né? Onde eles vão poder estar checando o que está ocorrendo, quais são os serviços que estão sendo solicitados. A população vai estar acessando outros aplicativos em forma de módulos para estar, por exemplo, monitorando sobre o código de postura do município, fazendo acompanhamento, solicitando serviços relacionados com a coleta de lixo. A ideia, como a Avi vai apresentar, é ter sistemas de câmeras, aplicando técnicas de visão computacional para estar reconhecendo, por exemplo, situações no interior do estado a gente tem muito a situação do cavalo que sai correndo pelo meio do trânsito, ou de algum animal que sai correndo que pode causar um acidente, né? Então, como reconhecer animais na pista, como reconhecer um carro andando na contramão, né? Então, aspectos nesse sentido. E aí tudo ligado a um mesmo sistema de banco de dados, tudo já padronizado para quem for desenvolver cada aplicação nova, não tem que desenvolver tudo de novo, do zero, e no final a gente tem aquele problema de 300 aplicações diferentes que não se comunicam. Quando a gente quer fazer uma análise mais geral, pegando diferentes informações, a gente não consegue. O grande problema é como juntar tudo, né? Então, a ideia é que, dependente de qual é o tipo de aplicação que está sendo utilizada ali, tudo isso vai estar numa plataforma assim, de banco de dados que depois a gente pode estar combinando para estar enxergando as informações de forma consistente e agrupada. Né? Então, assim, de um modo geral, é aquela ideia de colocar em prática aquelas ideias de internet das coisas. Né? Internet das coisas não é só a gente ter tudo ligado na internet, mas a gente poder acessar esses dados e combiná-los para prestar serviços mais eficientes, que é o que leva lá depois ao outro nível mais alto de cidade inteligente. Né? Então, assim, essa primeira aplicação ela tem muito essa visão. Na prática, nós temos um sistema, assim, para o lado de quem está utilizando, né, o sistema, não pensando do lado do desenvolvimento e da implantação, mas do lado de quem está utilizando, tanto o cidadão quanto o funcionário, a pessoa ali da prefeitura. A gente tem um usuário, um cidadão que vai abrir ali uma solicitação de serviço, que a gente internamente chama de ocorrência. Ele vai colocar as informações básicas, né? Olha, semáforo em pane, o local, o endereço, o bairro, passar algumas informações necessárias. Isso vai ser passado para um usuário do tipo, que a gente chama de controlador, que é quem vai receber e vai
fluir, verificar se faz sentido, vai verificar, por exemplo, se por um equívoco eu aqui em Santarém não abri um chamado dizendo que o semáforo estava em pane aqui em Santarém, mas o aplicativo é lá, né, para a prefeitura de Canaã, de Carajás, né, então não faz sentido. Então ele vai verificar o que é, deferir ou não, e encaminhar para quem realmente vai resolver, né, atender aquele serviço. E aí tudo isso o usuário cidadão vai estar acompanhando ali pela tela do celular para um aplicativo em que ele verifica o status, né? Do lado da prefeitura, temos um sistema web, né, o usuário vai fazer um login, vai acessar quais são os serviços que necessitam de atendimento, vai checar os que já foram resolvidos, quais foram os indeferidos, né? Vai poder estar fazendo ali a gestão do que está sendo solicitado. Vai ter um dashboard onde ele vai poder verificar, por exemplo, quantas ocorrências foram realizadas, quantas solicitações de serviço foram feitas durante um certo intervalo de tempo, quantas já foram atendidas, quanto tempo demora para ser atendido. Então, ele tem ali um painel de acompanhamento, né, onde vai poder fazer gestão, pode filtrar por bairro, pode filtrar por tipo de serviço, um serviço da Secretaria de Saúde, um serviço da Secretaria de Saneamento, e por aí por diante, né? Pode estar visualizando no mapa aonde são aquelas ocorrências, pode visualizar no mapa qual é onde tem mais solicitação de serviço que ainda não foi atendida, para intensificar, né? Ou se planejar para em um determinado período de tempo se focar mais naquele bairro, ou naquele local, ou pode estar filtrando e enxergando aqui por tipo de serviço solicitado. Então, esses dois aqui, né, só os números e a apresentação em mapa, a gente já sabe que já permite a gente ter um bom conhecimento do que está ocorrendo e fazer uma melhor gestão do serviço, né? O passo 2, que é o que a gente está começando agora, é embarcar algoritmo, inteligência computacional, machine learning, para poder, em cima desses dados que agora nós já estão todos sendo utilizados, poder traçar, encontrar padrões, fazer previsões. Então, qual ação tem o melhor resultado, ou qual o tipo de, ao longo do tempo, né, qual é o tipo de serviço que vai ser mais demandado, por exemplo, no mês que vem, para que a prefeitura possa se planejar, possa, por exemplo, organizar sua estrutura orçamentária, né? Então, no segundo semestre do ano, quais são os serviços solicitados? São os mesmos do primeiro semestre do ano? Ou preciso ter uma estrutura orçamentária mais para isso no segundo ano do que foi no primeiro semestre do ano? Então, a gente está agora iniciando esse estudo, aplicação de técnica de inteligência artificial para dar o apoio nessa gestão. Então, esse é nossa primeira aplicação. E isso tudo sempre foi desenvolvido em conversa com as áreas na prefeitura, e aí aqui a gente começa inclusive a ter, a gente começa a entender, né, muito de como funciona. Para dar um exemplo, uma das primeiras ideias foi que, olha, então bora colocar também o SAMU, né, aqui pelo Conecta. Não, a pessoa pode, em vez de ligar 192, se ela quiser, ela pode fazer a abertura de um serviço pelo 192. E a gente começou a trabalhar nisso, e aí depois chegou num ponto que foi, tá, mas bora pensar se ocorrer um problema de comunicação, por exemplo, se der uma falha no banco de dados, se naquele momento, pensando que agora a gente ainda está em implantação, né? Mas se, por exemplo, o sistema ficar fora do ar, alguém solicitou ali o
o SAMU, o sistema passou meia hora fora do ar, e quando o sistema voltou e o SAMU chegou lá, assim, a pessoa já era tarde, né? Já era tarde. Quais são as consequências disso? Então, a gente começa a entrar, inclusive, em questões legais que têm que ser consideradas, né? E a gente começa a visualizar muito sobre a realidade de como é, assim, não é transformar uma cidade em uma cidade inteligente, mudar a prestação de serviço, não é só desenvolver uma aplicação e colocar ela para funcionar. Então, a gente precisa conhecer realmente ali a fundo como as coisas funcionam, o impacto da falha daquele sistema, o que de benefício, né? Tem que pesar tanto os benefícios quanto os prejuízos que podem ter, né, nessa mudança, né? Então, tem muitos pontos a serem colocados. E aí, por isso, o sistema está sendo implantado, na verdade, de passo a passo dentro dos serviços que as secretarias da prefeitura oferecem. Então, ela ainda não tem todos os serviços, vão sendo adicionados aos poucos, as equipes têm que ser treinadas para utilizar o sistema, tem que se... o próprio fluxo interno de funcionamento ali daquela unidade precisa se readaptar para poder funcionar com o sistema. Então, tem todo um estudo que vai muito além do desenvolvimento da aplicação, de usar uma API que vai mostrar um mapa e que vai mostrar os pontinhos vermelhos e azuis na tela do computador. E aí, assim, aquela do lado da prefeitura, né? Do lado do cidadão é um aplicativo, como a gente está mais acostumado, de celular, né? Então, tem ali uma telinha para fazer um login e senha, se ainda não tem usuário, ele faz um cadastro. E aí ele é bem intuitivo mesmo, assim, foi feito mesmo para que o cidadão ele use e que seja bem prático, né? Se for um sistema complexo, onde ele teria que, por exemplo, colocar informações de CPF e RG dele e outras coisas para pedir um serviço, isso começaria a inibir a utilização. Então, a gente fez de uma forma bem acessível, onde ele vai basicamente clicando aqui e ali até chegar na solicitação de serviço. Então, indica qual é aqui era dos testes que nós estávamos fazendo, esse sprint, né? Então, indica se é uma lâmpada de poste está queimada, se são carros que estão estacionados no local irregular, se tem um semáforo que parou de funcionar, então, uma placa de sinalização que não está mais funcionando, até vários níveis, né, de serviços que ele pode estar solicitando. Ele faz uma pequena descrição, automaticamente já pega a localização, então ele pode bater uma foto e só marcar, né? Ele nem precisa colocar o endereço de onde ele está. Ele vai ali e autoriza que o aplicativo pegue o posicionamento dele ali no GPS, ele bate uma foto, envia, e aí a prefeitura já começa a trabalhar em cima do que foi relatado ali, né? E não tem aqui as outras telas, mas ele pode depois ficar acompanhando se foi passado para frente o serviço que ele solicitou, se já foi atendido, qual é o resultado daquele atendimento, e assim por diante. Então, para o usuário, cidadão, é um aplicativo bem intuitivo e relativamente simples. Para o lado da prefeitura, um grande sistema que permite uma gestão mais eficiente, mais próxima da ideia de cidade inteligente, né? Outra aplicação que nós estamos trabalhando também na forma de piloto é uma aplicação para a área de saúde, que a gente internamente chama de aplicação saúde, que é monitoramento remoto, quer fazer monitoramento remoto constante dos pacientes. Inclusive, há pouco tempo, há um mês ou 2 meses mais ou menos, saiu uma notícia da USP fazendo algo até relativamente semelhante, né? Monitorando os pacientes mas esse monitoramento usando smartwatches, aquele do tipo da Galaxy, da Samsung, né? Que são... A ideia é utilizar equipamentos de prateleira, digamos assim, né? Não
equipamentos médicos em si, para estar fazendo acompanhamento dos pacientes. E aí que os objetivos, então, é a obtenção de dados de saúde por meio do smartwatch e por um aplicativo móvel, né? Os dados vão ser coletados e, por meio dos dados coletados, a gente pode fazer orientação, a gente, eu digo, os profissionais de saúde, né? Fazer orientação para os pacientes sobre, por exemplo, horários de procedimentos que eles têm que realizar, horário de medicamento, podem estar fazendo acompanhamento do paciente, se a equipe de saúde que atende aquele paciente pode estar colocando os dados ali e estar observando. Então, nós estamos trabalhando dentro de um programa específico da prefeitura, eles têm o programa Melhor em Casa, onde a ideia é que o paciente que estaria no leito do hospital, em vez de estar no leito do hospital, ele pode estar na casa dele com o acompanhamento dos profissionais de saúde. Então, alguns equipamentos médicos são cedidos para que ele utilize na casa dele. Então, se ele precisa, por exemplo, de um balão de oxigênio, se ele precisa de uma maca especial, em vez dele, isso que ele teria acesso só dentro do hospital, a prefeitura disponibiliza para que ele use para que ele use na sua residência, para que ele possa estar, né? Todo mundo, acredito que todo mundo prefere estar em casa do que estar no leito do hospital, né? Então, isso ajuda na melhora da recuperação mais rápida do paciente e desafoga as unidades de saúde. Então, tem vários benefícios. E, então, a ideia é que esses pacientes eles também sejam acompanhados por esse, assim, que eles utilizem o smartwatch, né? E que os dados dele aí de frequência cardíaca, atividade física, estágio do sono, que várias informações dessas sejam coletadas e sejam passadas para uma central de acompanhamento, né? Onde a equipe de saúde ali vai poder estar verificando. Inclusive, ele é acompanhado por diferentes equipes de saúde. Dependendo da situação do paciente, ele pode receber uma visita um dia da equipe de nutrição, por exemplo, para verificar se ele está se alimentando de forma correta, qual tem que ser a dieta do paciente. Então, em muitos casos, o paciente não tem uma única doença em si, né? Então, muitos casos são complexos. A pessoa não anda, ela tem diabetes, ela tem pressão alta, ela toma um remédio ou faz um tratamento que tem efeitos colaterais. Então, assim, a equipe de saúde ali são vários profissionais diferentes enxergando aspectos diferentes, né? Então, tem do médico, que vai fazer a análise clínica, receitar o medicamento, ao nutricionista, que vai fazer o acompanhamento ali de como a pessoa tem que estar se alimentando, se ela está engordando, se ela está emagrecendo, se ela está perdendo músculos, e assim vai, né? E aí, essa integração, essa informação é complexa, né? É difícil juntar uma equipe com vários profissionais e está todo mundo indo junto, né, visitar os pacientes. Na verdade, são equipes diferentes que fazem acompanhamentos e que, em algum momento, eles devem juntar esses dados para se ter uma visão ampla, né? E aí, juntar esses dados para se ter essa visão ampla do paciente é bem complexo, né? Então, de um modo geral, então, o cidadão, né, o paciente ali, que vai estar utilizando o smartwatch, tem um smartphone associado, né? E eles ficam aqui trocando informação, o smartphone fica coletando esses dados aqui de saúde. Isso tudo é repassado lá para aquela plataforma, aquele conjunto ali de banco de dados lá, né? Data Center, onde depois a equipe de saúde pode acessar um sistema para estar recebendo essas informações e estar fazendo acompanhamento. E durante a própria visita da equipe de saúde ao paciente, eles já podem, inclusive, no próprio aplicativo aqui,
tá lançando, em vez de anotar tudo numa caderneta, eles já vão ali fazendo as anotações direto no sistema, isso tudo já vai para o banco de dados, quem está lá do outro lado já pode acompanhar em tempo real o que foi medido, o que foi verificado, né, de paciente. Uma outra figurinha aqui, né? Então, tem um cidadão utilizando ali o smartwatch, fazendo o acompanhamento. Esse é passado para um sistema, onde depois vai ter uma central de monitoramento, na verdade, ele é um local onde a equipe de saúde vai estar visualizando ali os dados do paciente e pode tomar uma ação preventiva ou de emergência, né? E aí nós temos, são duas fases. A primeira fase é o desenvolvimento desse sistema de coleta de dados e acompanhamento. Então, são softwares ali para web e para Android, onde é coleta de dados e apresentação no formato de dashboard, no formato de formulários para fazer gerência dos dados do paciente, o cadastro do paciente. A segunda fase, então essa primeira fase ela está agora em teste, né? Então, vamos começar a fazer os testes com os pacientes reais, né? E a segunda fase é aplicar técnicas de machine learning, aplicar IA para poder começar a ter um apoio, principalmente um apoio aos profissionais de saúde, né? Nunca a ideia é substituir a pessoa, né? A ideia é sempre ter algo para dar apoio, desde do sentido de alarmar quando alguma das medidas ali começar a fugir do padrão ou passar limites, até a fazer indicação, para enxergar, pegando todo aquele conjunto de dados ali, quais são as possíveis doenças, comorbidades que a pessoa pode ter, né? E aí, depois, a equipe médica que vai fazer a análise clínica e realmente indicar quais são os procedimentos, os tratamentos que tem que ser feitos, né? Então, sim, de apoio. E aqui é um exemplo não fazendo propaganda do relógio, né? Mas é o que a gente está utilizando, né? Samsung Galaxy Watch 4, então ele faz análise de composição corporal. Essa parte da composição corporal eu sempre achei bem interessante ao longo do projeto, né? Que era o que a gente achava que ninguém ia usar. A gente, como estava assim, saindo da questão da Covid, da pandemia, né? O pessoal vai querer ver nível de oxigenação no sangue, frequência cardíaca, eletrocardiograma, né? Essa parte de monitoramento de atividade física, nível do sono, isso não vai importar. Aí, na primeira reunião, eles disseram, não, nível do sono é muito importante para a gente, porque a gente vai lá, passa uma medicação para o paciente, quando a gente volta uma semana, ele diz que ele não está mais dormindo, do efeito colateral que ele não dorme mais. A gente não sabe se realmente o remédio está dormindo ou se pela condição física dele está acamado, ele trocou a noite pelo dia. Ele dorme o dia inteiro e passa a noite acordado e depois diz que não consegue dormir. Então, ele está ou não está dormindo, em que horários ele está dormindo. Então, isso é algo que uma equipe médica, né, uma equipe de saúde não tem como avaliar, não sei que fica a noite inteira lá do lado do paciente, com aqueles eletrodos. E aí agora a gente tem uma nova forma de medir e que vai trazer coisas bem interessantes, né? A composição corporal, a mesma ideia, eu achava que não, só para quem vai fazer academia e tal, e quer saber se está ganhando massa, se está emagrecendo. Não, isso também é muito importante, porque a equipe de nutrição precisa saber, por exemplo, se a pessoa está ganhando muita gordura, está perdendo muito músculo. Às vezes a pessoa é acamada, tem um grande problema de fazer as medições na pessoa. A primeira coisa é fazer a pesagem. A pessoa, da última vida para cá, ganhou peso ou emagreceu. E aí, como é que essa pessoa é acamada, dependendo do tamanho da pessoa, né? É difícil fazer essa medição, né? E aí, agora tem outra forma de fazer essas medições, inclusive medições mais detalhadas, né? E aí eles ficaram bem felizes e a gente começa a entender que vai muito mais além do que a gente pensou inicialmente, né? A gente da área de tecnologia, né? Então, quando a gente passa a entender ali a realidade dos profissionais, é
é outra realidade minha, além do que a gente pensa. E aí o sistema vai ter diferentes dados, idade, as doenças são conhecidas já, registradas aqui do paciente, quais são os tratamentos médicos que ele já fez, ou que ele está fazendo, tanto questão de procedimentos cirúrgicos, medicamentos que ele tomou, ou que ele fez uso durante muito tempo, se o paciente possui limitação de locomoção ou não. Então, passa a ter um sistema com informações mais completas, né? E aí, em cima disso, só poder ter o painel ali com várias informações já permite o profissional de saúde ter uma melhor ideia do quadro clínico ali da pessoa, né? Tudo isso vai ser armazenado no futuro que eu digo, a gente já está iniciando, né? Utilizar a IA para definir, por exemplo, limites aceitáveis para paciente. Então, tem paciente que a gente tem um nível ali de padrão de o que é pressão alta e o que é pressão baixa, né? Mas isso não é igual para todas as pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que têm o normal deles é a pressão um pouquinho mais alta ou a pressão um pouquinho mais alta. Esse é o normal. Então, a primeira coisa é quais são os limites normais, aceitáveis, comuns desse paciente, né? Alarmar quando esses limites são extrapolados, fazer previsões de acordo com o que está sendo percebido ali, que se esperar, né? Fazer correlações, por exemplo, o paciente indicou que parou de dormir, então realmente a mudança do comportamento dele, do sono ali, foi depois da medicação ou não. E aí, isso vai ser acompanhado por um dashboard, né? A gente vai ter ali vários gráficos, várias medidas, né? O profissional vai lá e escolhe o paciente que ele vai acompanhar naquele momento, enxergar os dados, né? E aí são só exemplos de gráficos, né? Essas são as nossas duas primeiras aplicações, assim, no contexto geral do projeto, as duas primeiras aplicações. E aí, como eu disse, tentei passar um pouco mais a visão da questão da inovação e da experiência que a gente está tendo com a prefeitura, quem está desenvolvendo isso, né? A parte tecnológica, a gente pode também estar conversando se alguém tiver alguma dúvida, né? E aí, agora eu vou passar para a professora Evelyn, ela vai apresentar mais outras duas aplicações. Isso, obrigada, Marcelino. Boa tarde a todos. Tu podes continuar mostrando a apresentação? Só trocar aqui o slide. Fui trocar o slide Tá, e aí parou de apresentar. Sem problema. Enquanto o Marcelino retoma os slides, né? Agradecer novamente o convite do professor VJ, né? Em nos trazer aqui hoje, né? Para mostrar algumas das aplicações que têm sido desenvolvidas lá para a cidade de Canaã dos Carajás, né? Que, como já foi falado, né? Está dentro do grande contexto da rede ARA, né? Que é uma rede muito grande, né? Surge da parceria de várias instituições e empresas nacionais e também internacionais. A gente tem tido o prazer, né, de participar dessa oportunidade. E também agradecer ao Marcelino, né, que já deu uma ótima introdução, né, ao projeto, às suas finalidades, né. Mais uma vez, chamar a atenção de que a ideia, né, de hoje não era exatamente explorar, talvez, de maneira mais específica, né, as técnicas, né, que têm sido utilizadas, mas chamar a atenção, né, para a inovação em si e de como algumas dessas ferramentas podem ser aplicadas de maneira muito diversa, né, e importante nos mais variados aspectos da cidade, né, para torná-la mais eficiente, né, mais inteligente, né, mais participativa, mais conectada, né. E, bom, então nesse segundo momento, eu gostaria de chamar a atenção para algumas aplicações que têm tomado da fonte da visão computacional. Tá certo? Eu vou começar com a aplicação, que tem sido mais voltada para o monitoramento do ambiente em si, do ambiente da cidade, né. Pode evoluir, por favor, pode passar.
Bom, né? A visão computacional, ela, na verdade, ela tenta imitar, né, a maneira como a nossa visão humana ocorre, né? Então, no caso da visão computacional, os seus sensores, né, que no nosso caso são os nossos olhos, no caso da visão computacional, são as imagens capturadas por meio de câmeras, né? De maneira mais específica, lá na cidade de Canaã, a gente tem explorado tanto o uso de drones para captura de imagens, como também o uso de GoPro, né, das câmeras GoPro em veículos que prestam serviço, né, dentro da cidade de Canaã. Tá? Por exemplo, aproveita a oportunidade de de um transporte, né, que está fazendo algum tipo de serviço para a Secretaria, não sei, de Educação, né? Então, na saída, a gente pode utilizar, né, já aproveitar, né, que aquele veículo saiu para fazer algum tipo de serviço e já embarcar a câmera para que faça a captura da imagem daquela rota, né? E depois a gente pode explorar, né, essas imagens de N possibilidades. Então, nós temos, né, a captura por meio tanto de câmeras fixas, né, também na cidade, né, que já estão instaladas em alguns pontos, e móveis, né, seja por meio de drones, seja por meio de câmeras embarcadas em veículos terrestres mesmo, né? Então, após a captura, né, essas imagens elas são processadas, né, interpretadas, né, por um sistema computacional, que o objetivo é justamente extrair informações a partir daquelas imagens, né? Então, seja detecção, né, de objetos e o reconhecimento também de determinadas classes, tá? E aí tudo isso pode ser utilizado dentro de uma central de monitoramento que, por exemplo, né, pode verificar se existe lixo jogado em locais inapropriados, né? Ou verificar a ocorrência de água parada, né? Ou lixo acumulado, enfim, né? Coisas que podem ali atrair, né? E também provocar, né? A ocorrência de doenças e assim por diante. Então, é apenas uma possibilidade, né? De exploração. Pode passar, Marcelino, por favor. Bom, no caso, né, como eu falei para vocês, aqui na cidade de Canaã, uma das aplicações, né, que a gente já tem trabalhado é justamente em relação ao meio ambiente, né, tanto na detecção de lixo, né, e entulho em local inapropriado, quanto também a ocorrência de água parada, mas também, né, aglomeração de pessoas que no momento em que estávamos, né, no auge, né, da pandemia, era uma aplicação que estava bastante em vista, né, cujo objetivo era inibir, né, a ocorrência dessas aglomerações. E também, né, registrar a ocorrência de animais, né, transitando em ambiente urbano, né. Então, por exemplo, animais que atravessam vias podem provocar acidentes, né, graves e até mesmo fatais. Então, é importante também a gente fazer esse tipo de detecção, mas isso não se resume a essas 4, né, que a gente já vem trabalhando. Tem a detecção de placas, por exemplo, né, que podem ajudar a verificar se aquele veículo ele está registrado como veículo roubado, ou dependendo, né, dependendo do objetivo daquela cidade, também verificar se existe algum tipo de registro, né, de chamada para aquele veículo, às vezes um tipo de licença, né, fora do prazo, enfim. Então, ou veículos estacionados de maneira incorreta, veículos estacionados em locais impróprios. Então, tem, assim, realmente uma gama de possibilidades dentro da cidade. Bom, aqui a gente tem uma big picture, né, que mostra como a gente tem aplicado, né, como a gente tem feito essa aplicação. Então, como eu falei, né, a gente tem drones e tem câmeras embarcadas em veículos, né. A questão dos drones, ela é uma questão que ela precisa ser muito bem vista, né, porque todo país tem sua legislação, né, para uso
veículos não tripulados, e o Brasil não é diferente. Então, dentro do perímetro urbano, tem algumas regras, né, para o uso de drones. Então, isso algumas vezes pode inibir ou tornar um pouco mais lento o uso de drones, realmente, assim, de maneira maciça, né, dentro da cidade, mesmo com esse objetivo. Então, tem sido mais viável a gente realizar isso mesmo por meio das câmeras instaladas em veículos, tá? Então, bom, esses veículos saem, né, e no retorno, nós temos uma aplicação para descarregar, né, essas imagens. Então, essa aplicação descarrega as imagens e envia para o servidor, né, que hospeda a aplicação de fato de reconhecimento, né, de algum tipo de padrão, né. E aí, então, por exemplo, na questão do lixo, né, a gente tem algumas classes, então, não é, você não, como eu posso dizer, não precisa não é bem a palavra, mas identificar que aquilo é um lixo não é suficiente, você tem que identificar que aquilo é um lixo e que ele está em local inapropriado. Porque se ele estiver no local próprio, né, bem, guardado, né, naqueles locais, geralmente nas frentes de casas ou em containers, ele não é um problema, né, dentro da cidade. Então a gente tem algumas classes, por exemplo, como essas, né, identificação de entulhos, lixos, em locais inapropriados, e a partir dessa classificação, né, a gente tem uma aplicação que justamente extrai essas informações, por exemplo, onde isso ocorreu, né, quantas vezes isso ocorreu, enfim. Pode passar, Marcelino, por favor. Isso, né? Nesse caso específico, a gente tem utilizado o método da YOLO V4, né? Esse método, ele é baseado em software livre, né? O código dele é aberto, né? É um projeto bastante ativo, ele foi lançado em 2015, e essa versão V4 é uma das mais estáveis e também cuja eficiência é muito boa, é bastante rápida, né? O desempenho dela é muito bom. Ele ganha esse nome, né, de YOLO, justamente, e vem de olhar, né, apenas uma vez para aquele objeto ali, né, para aquela imagem. Então, isso acaba trazendo mais eficiência, porque, comparado a outros métodos, por exemplo, que segmentam, né, as diferentes regiões da imagem, com a YOLO a gente consegue, na verdade, varrer aquela imagem apenas uma vez e fazer as detecções, né. Bom, então, como vocês podem observar aqui, né, então a gente tem a captura, né, tem o descarregamento dessas imagens, né, essas imagens vão para um banco de dados, né, esse banco de dados, passa, né, pela YOLO, que já foi treinada, né, com as imagens, então, nós já passamos pelo período de coleta de imagens, né, lá na cidade, essas imagens já foram rotuladas, né, com as classes que a gente já designou. E então, a partir desse treinamento e do ajuste, né, das redes, dos pesos, enfim, a gente consegue enviar, né, para um outro sistema, uma espécie de dashboard, onde consegue, semelhante ao dashboard que foi verificado, foi mostrado, né, pelo Marcelino do Conecta Canaã, consegue dizer, né, quantas vezes, né, determinado bairro, a ocorrência de lixo em local inapropriado, enfim, as mais diversas estatísticas que vocês podem imaginar também, assim, geolocalizado, né, e isso pode ser disponibilizado, né, para o órgão da prefeitura responsável, né, por esse tipo de controle, para que ele tome decisões. Então, o objetivo é justamente dar esse suporte, né, de maneira inteligente para as decisões por parte do serviço público, no caso aqui a prefeitura. Pode passar, Marcelino. Aqui, vamos ver se consegue dar play. Vai. Né? Que, como vocês podem ver, é um trechinho de um vídeo que mostra algumas detecções, né? Essas imagens foram feitas lá, né, na cidade. É uma cidade bastante recente, tem acho que menos do que 40 anos, né? E ela explodiu assim, e algumas vezes acaba explodindo de maneira não muito bem organizada, né? Então, assim,
realmente tem muita coisa a ser feita, né, pela cidade, e a gente está bastante feliz por poder contribuir de alguma maneira para isso. Então, como vocês, só aqui nesse último frame, ó, a gente consegue observar algumas classes, né? Por exemplo, lixo em local apropriado, quando ele está bem condicionado, né? Lixo em local inapropriado, né? Aqui mais à direita de vocês, por exemplo, né? Onde ele está na rua, né? Entulho, né? Como podas de árvore. E essas porcentagenzinhas são justamente a probabilidade daquela imagem detectada ter sido classificada para aquele rótulo, né? Para aquela classe. Pode seguir, Marcelino. Né? Como eu falei também para vocês, uma outra, né? Aqui no caso já é imagens aéreas, né? Por meio de drones, é justamente detectar, né? Locais onde há ocorrência de água parada, né? E lixos, né? Lixo acumulado também. Então, também a gente está explorando esse tipo de técnica para lançar esses alertas. Pode passar, Marcelino. Certo, né? Então, assim, basicamente, né, a gente tem essas etapas, né? A captura das imagens, né, que pode ser feita tanto a partir de uma infraestrutura que é fixa, né, como câmeras instaladas, né, nas vias já, ou por câmeras móveis, né, seja elas instaladas em um carro ou transportada por drones, né? Aí a gente também tem, né, o envio, né, a aplicação de envio dessas imagens, né, para o banco de dados, né, para o servidor que está hospedando a aplicação de reconhecimento em si, né, onde acontece todo o processamento, né, dessas imagens para que elas possam ser, para que as informações, né, sejam realmente disponibilizadas por meio de um dashboard, por exemplo, né, e as decisões possam ser tomadas, né, de maneira mais automática. Pode passar. Tá. E aí, então, esse foi um exemplo, né, do uso de visão computacional para o código de postura, né, da cidade, também para o meio ambiente, né. Uma outra vertente também que a gente tem trabalhado é na área da educação, né, e eu vou mostrar também duas possibilidades, né, que é do uso de visão computacional aqui também, tá. Então, o primeiro deles para a questão do monitoramento de trajetos de alunos, né, um monitoramento inteligente. Então, só para que vocês possam entender, né, um pouco mais, a cidade de Canaã dos Carajás não conta com transporte público, né? Então, a educação básica, né, que atende fundamental e médio, e também o ensino superior contam, né, com ônibus da prefeitura, né, para fazer o trajeto desses alunos. Então, a educação básica atende tanto a região urbana quanto a região rural, e no caso da educação superior, né, a região urbana e também a cidade vizinha, que é a cidade de Paraupebas, onde também existem alguns campos, né, e que alguns desses alunos fazem esse trajeto diariamente. Então, para que a gente consiga aqui atacar alguns probleminhas, né, a gente pensou também em utilizar a visão computacional. Então, no caso, por exemplo, né, da educação básica, né, onde a gente tem, sobretudo, crianças, adolescentes, né, a gente sabe que o problema de desaparecimento de crianças ou mesmo evasão escolar, né, algumas vezes a própria criança se perde, né, no momento de pegar um ônibus ou se distrai, né, passa do seu ponto de parada, né, ou pega o ônibus errado e ao invés de ir para a sua escola, vai para outra escola, enfim. É necessário que haja, né, o controle desse trajeto do aluno. Então, para realizar, né, esse controle, a gente tem duas possibilidades. Então, a primeira é usar a visão computacional novamente, né, onde a gente embarca dentro do ônibus um dispositivo, né, um protótipo baseado aqui em Arduino, né. Então, na verdade, Arduino não, ele é um Raspberry Pi, né, que a gente tem embarcado aqui no ônibus, tem uma câmerazinha, né, e aí a gente treina a rede com
com as imagens, né, desses alunos, para que ela possa reconhecer se aquele aluno deve tomar aquele ônibus e para onde ele deve ir, né? Então, vocês vão ver logo mais, eu vou só passar aqui nessa big picture rapidinho, né? Então, a gente tem um primeiro momento da tomada do ônibus pelo aluno, né? O aluno embarca, de alguma maneira ele é reconhecido, seja por visão computacional, seja por meio de leitura de QR Code, que eu vou explicar um pouco mais já. E, né, essa informação ela é enviada tanto para o banco de dados da Secretaria de Educação, quanto também para uma aplicação móvel de posse dos responsáveis por esse aluno, né? Isso tanto para o embarque do aluno para a escola, né, quanto para o desembarque, né, da ida. E, novamente, para o embarque, né, e desembarque na volta desse aluno. Então, a partir da aplicação móvel, o responsável e também a Secretaria de Educação consegue saber aqui do aluno da rede básica, né, e a que horas ele pegou, qual ônibus, né, que horas ele desembarcou, onde ele desembarcou. Então, a gente consegue verificar e controlar, né, esse trajeto e saber, por exemplo, caso aconteça algum sinistro com algum aluno, né, saber exatamente qual foi a última vez que ele embarcou, que ele desembarcou, onde, né, ou mesmo se algum aluno não utilizou, né, 3, 4 dias seguidos aquele serviço, né, e por que ele não utilizou, né, o serviço de transporte, consegue fazer uma busca ativa, por exemplo, por esse aluno, né, para verificar, às vezes é uma questão de doença, né, às vezes é uma outra questão socioeconômica, enfim, e atuar de alguma maneira sobre isso, né. Pode passar, Marcelino, por favor. Né? Então, como eu falei para vocês, né, a gente hoje tem esse sistema, né, que ele pode ser usado para reconhecer o aluno tanto por visão computacional, como também por QR Code. Então, todos os alunos lá da cidade de Canaã, eles têm uma carteirinha, né, estudantil, que tem um QR Code com os seus dados, né. Então, uma das soluções é justamente a leitura, né, do QR Code. Então, existe um monitor que vai dentro do ônibus, né? O monitor que eu falo é uma pessoa, né? Vai e faz a leitura desse QR Code. Então, a partir dessa leitura, ele consegue verificar se aquele aluno deve realmente tomar aquele ônibus, né? E o aluno, ok, embarca, é reconhecido, embarcou. Chega lá, no trajeto, vamos dizer que ele tenha 2 escolas que passam naquela rota, né. Chegando na frente da primeira escola, ele consegue verificar no sistema dele, né, no sistema web, quais alunos devem desembarcar ali, né. E aí, novamente, esse aluno desembarca e o sistema dá baixa, né, vamos dizer assim, naquele aluno. Então o sistema de QR Code ele é mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né. Já o de visão computacional, né, ele começa também ali desde o cadastramento. Então a gente tem um sistema de cadastro, né, em que a gente já realizou o treinamento recentemente, né, da equipe lá da CEMED de Canaã, dos Carajás. E aí, no momento em que esse aluno é cadastrado, é tomada algumas imagens, né, no mínimo 10 imagens de diferentes ângulos do aluno, né. Essas imagens elas são, né, enviadas para um banco de dados, né, eh, e elas são submetidas, né, à rede, né, para fazer o treinamento. Então, a rede que faz o processamento, ela basicamente assim, inicia com o algoritmo ROG, né, que detecta que ali naquela imagem existe uma face, né, depois a SVM ela faz toma, né, ela verifica pontos de referência na face, mais precisamente a gente está trabalhando com 68 pontos, né, da face, e uma CNN ela vai fazer uma espécie de extração, assim, uma descrição, na verdade, geométrica a partir desses pontos da etapa anterior, né, faz uma descrição geométrica da face daquele cidadão, né. E aí a gente tem um vetor de 128, pontos, né, em relação ali. E ali a gente consegue dizer: "Olha, né, essa descrição aqui corresponde ao fulano, né, ou ao José, à Maria". Então, no momento em que esse aluno toma, né, esse ônibus e é feita, né, a captura da imagem dele, uma quarta etapa faz justamente o trabalho de comparar se existe, né, aquela imagem, né, se aquele aluno está ali naquele banco de dados.
Então, ele basicamente usa uma distância, né, um algoritmo de KNN que calcula a distância euclidiana entre os pontos que foram tomados on-board, né, do aluno e o que está no banco de dados. Então, se aquela distância, né, ela tiver abaixo, né, de um threshold que foi delimitado, a gente consegue dizer com alguma certeza, né, que aquela face pertence ao aluno que está no banco de dados e quem é o aluno ou não, né. Então, é assim que a gente está fazendo. Aí, uma parte legal aqui é que como, esse algoritmo ele trabalha com um vetor, né, de pontos, ele acaba sendo bem menos ele acaba sendo mais leve, então a gente consegue embarcar, né, aqui no Raspberry, né, que vocês sabem que é um computadorzinho, né, com uma capacidade inferior, né, quando a gente compara ele com outros computadores, mas que ele tem todos os aspectos, né, processador, memória, enfim. Então, assim, é um software bastante interessante. Bom, então, como vocês podem observar, mais aqui embaixo, né, essa aplicação aqui, ela é constituída, né, então, de um sistema web para o cadastramento desses alunos, né, inclusive 2 responsáveis. Então, por exemplo, o responsável, a gente precisa ter pelo menos, né, nome, telefone e e-mail, porque essas informações, elas são, chave para que esse responsável possa baixar um sistema móvel, né, e possa fazer o login. Então, a partir daquele login, aquele responsável vai ter acesso aos dados do trajeto de um estudante específico ou todos os quais, né, aquele contato ali foi cadastrado, né. E também tem o sistema que fica ali de posse do monitor, né, da pessoa que está dentro do ônibus. Então, também tem um sistema web, que fica ali embarcado geralmente a partir de tablets ou mesmo um telefone celular, né, que possa, rodar, né, essa aplicação aqui. Então, essa é a aplicação de monitoramento de trajeto. Uma outra aplicação, né, pode seguir. Uma outra aplicação também dentro aqui da área de educação explora a ideia de salas de aula inteligentes, né. Então a gente sabe que, bom, né, principalmente na rede básica, né, muitas vezes a gente tem 20, 30, né, discentes, né, por turma, e o professor muitas vezes ele não tem condições de acompanhar ali todo mundo, né. E outra coisa também, né, é que existem, né, alguns distúrbios, né, do neurodesenvolvimento que afetam, né, ali bastante tanto a vida social, mas também acadêmica, né, dos discentes. Então, alguns vão ter dificuldades né, mais voltadas ao cálculo, por exemplo, né, outras na questão da leitura, né, enfim, das mais diversas. Então, pensando nesse contexto, né, e também dentro do contexto que o autismo, né, ele tem, é uma doença que afeta, assim, uma parte importante da população, né, estima-se mais ou menos ali por volta de 2%, né, da população mundial, né, tem autismo, mesmo que muitos não saibam, né, ainda não tenham recebido o diagnóstico, né, principalmente, pessoas do sexo masculino, né, são as mais afetadas, né, dentro aqui desse contexto do autismo, né. Então a gente, tem trabalhado também em cima de como utilizar, né, a visão computacional para, por exemplo, verificar, né, a ocorrência de alguns discentes que possam ter algum distúrbio do neurodesenvolvimento, como o autismo, né. Então, assim, só para contextualizar, né, as principais características, né, de pessoas que estão dentro do espectro do autismo, né, disfunções, né, na área social, né, então dificuldades, né, ou, baixa habilidade, né, na questão da interação social, né, também na questão da comunicação verbal, não verbal. Então, muitas vezes o autista ele tem dificuldade em reconhecer expressões, né, se aquilo é felicidade, se aquilo é tristeza, né, enfim, né, e também disfunções de comportamento mesmo, né. Então aqui é só algumas, né, como vocês sabem e podem observar, é um espectro, né. Então você tem aqui, cada autista tem características diferentes do outro, não existem regras,
né? E, enfim, cada caso realmente precisa ser muito bem estudado e muito bem assistido, né, por uma equipe multifuncional, né, neurologistas, né, psiquiatras, fisioterapeutas, enfim, né, realmente uma equipe bem diversa para fechar um diagnóstico. Então, assim, de antemão, o nosso objetivo com essa aplicação não é dizer se aquela discente é autista ou não, né? Mas chamar atenção para alguns indivíduos dentro da sala de aula que podem ser autistas e muitas vezes não têm o diagnóstico, ainda não sabem, né? Então, é gerar um alerta, né? Para que possam ser atendidos, né? Realmente com a atenção que merecem, né? E quem sabe chegar ou não àquele diagnóstico de maneira mais de maneira mais antecipada, né? Porque também sabemos, né, que quanto mais cedo, né, medidas forem tomadas, melhor a qualidade de vida daquele cidadão. Então, pode passar, Marcelino. Então, né, dentro, né, desse contexto, então, e usando visão computacional, né, a gente tem aqui o objetivo de explorar a questão das expressões faciais, né, da identificação de expressões faciais por meio da visão computacional, né. Isso porque, né, uma das características, né, aqui do autismo é justamente esse déficit, né, na reciprocidade, né, social e principalmente da comunicação, né. Então, muitos estudos apontam, né, que o indivíduo autista ele tem dificuldade, né, nessa conexão social, né, no estabelecimento de parâmetros de emoções, no próprio reconhecimento de emoções faciais, né, devido justamente a essa baixa habilidade, né, em conseguir interpretar, né, isso e realmente concluir, né, tirar uma conclusão a partir daquele contexto, a partir daquela expressão facial, a partir daquele diálogo que está acontecendo ali naquele ambiente, né. E acabam muitas vezes até se isolando, né. Então, nesse caso, com essa aplicação, a gente está buscando os indivíduos que são neutros, tá? Neutros dentro da sala de aula. Então, o objetivo né, é acompanhar por um tempo, pode passar, Marcelino, acompanhar por um tempo uma sala de aula, né, e verificar os indivíduos que estão, não respondem de maneira típica, em comparação à maioria da sala de aula, né, dos discentes da sala de aula, e diante de estímulos. Então, diante de um estímulo em que a classe inteira ri, né, alguns indivíduos podem não conseguir, né, interpretar aquilo e vão permanecer neutro, ou de um estímulo que os tornam tristes ou raivosos, enfim. Então, o objetivo aqui é procurar por indivíduos que estão por muito tempo, né, frequentemente na neutralidade, só para que vocês, de maneira assim, bem genérica, né, bem objetiva, tá bom? Então, aqui a gente está utilizando, né, rede neural, né, convolucional aqui, para justamente fazer aqui a detecção de algumas expressões faciais, como, né, felicidade, neutralidade, tristeza, né, mas principalmente a neutralidade. Pode passar. Né? Então, aqui é só um exemplo, né? Então, aqui em sala de aula a gente consegue, nessa imagenzinha, né? A gente tem aqui vários rótulos, né? E, lógico, a gente não vai tomar nenhuma decisão baseada em uma, né? É ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, uma determinada classe, né? Ela deve ser observada. Então, antes, né? Que a gente... antes não, né? Mas paralelo à questão da expressão, a gente também precisa reconhecer, né? Então, a gente volta, né? Lá no passo anterior. Então, a gente primeiro treina a rede para que ela reconheça quem são os alunos, né? E depois, né, a gente acompanha aquela sala de aula por um tempo e verifica, né, os alunos que não tiveram comportamento típico, né, os alunos que frequentemente se mantiveram neutros, né, em comparação a outros sentimentos, né, que foram analisados, né, da maioria da turma, e aqueles alunos possam ser
acompanhados, né, por uma equipe realmente especializada para verificar, né, se existe algum tipo de transtorno, né, do neurodesenvolvimento ou não, né. E caso sim, né, esse aluno possa ser acompanhado, né, imediatamente e possa, eh, realmente ganhar, né, o tratamento adequado e tenha qualidade de vida melhorada, né. E aspectos sociais, né, acadêmicos também aqui, sem dúvida nenhuma, vai ter, né, um impacto positivo na vida daquele discente. Pode passar. Bom, então, assim, esses foram alguns exemplos, né, do uso de visão computacional que a gente está usando lá na cidade de Canaã, né, dos Carajás. Lógico que aqui vocês puderam observar, assim, que é muito diverso, né, então não precisa se esgotar apenas nesses, né, a gente pode aplicar a visão computacional em várias coisas, né, e sem dúvida aqui, existe uma diversidade muito grande de possibilidades de explorar, né, os mais diversos aspectos da cidade e contribuir de alguma maneira, né, para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Eu acho que é isso, Marcelino. Acho que o teu microfone está desligado. Não, eu não estou ouvindo. Não, agora acabei de ligar Agora? o microfone. Ah, tá. Eu gostaria de só confirmar não, enfatizar, né, em nome do programa, agradecer a participação de vocês, colaborando com o programa, né, explicando, né, os desenvolvimentos que estão fazendo em Canaã dos Carajás, né, excelentes aplicações. E vamos passar as perguntas. Vamos lá. Tem perguntas parecidas do Adriano, Luan e Igor. Eles falam que, no caso do smartwatch, né, a informação coletada será voluntária porque o paciente está em necessidade. E no caso das câmeras, de alunos, por exemplo, que eu estou entendendo até nas ruas, como fica a privacidade? Como é que vocês obtêm a autorização de alguma forma? Os alunos, eu entendo quais que devem dar, imagino. Isso, é. Na verdade, todas essas que nós mostramos, né, dos alunos, né, tanto os que participam dos ônibus, né, quanto os de sala de aula, e também os participantes da aplicação de saúde, todos têm autorização, né, todos nos dão autorização para uso dos dados, né. Então, aqui, no caso, como se trata de uma pesquisa, né, ela precisa ter o aval, né, do Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Então, dos critérios dessa autorização, né, por parte do Comitê de Ética é justamente os termos, né, de livre esclarecimento, termo de uso de dados por parte dos pesquisadores. Então, todos que participam dessas ações precisam de fato, né, documentar que estão, né, cientes do uso de dados, né, de suas imagens e tudo mais. Tá certo. O dados, mas para pedir reconhecimento de imagem, são só daqueles que estão no banco de dados, né? Então, se não está no banco de dados, se não deu autorização, basicamente a gente descarta a imagem, né? Entendi. Então, tá? E os outros dados são dados de imagem da rua mesmo, né? A rua sim. E no caso do dado da rua, o objetivo, na verdade, a gente não está reconhecendo o cidadão em si, mas sim a detecção de objetos, lixos, Sim. animais, né? Então, a gente não está utilizando imagens do cidadão em si, né? Não está buscando pelo cidadão, mas sim esse tipo de ações. Mas hoje em dia também as cidades utilizam muitas câmeras até para detectar assalto, etc., né? Então, de alguma forma, a pessoa é reconhecida. Aconteceu, ficou propaganda em São José que uma câmera detectou um problema, conseguiram chegar a tempo. Então, hoje em dia está, mas eu entendo a preocupação dos alunos. Em algumas aplicações é necessário mesmo uma autorização. Sim, sem dúvida. Uma pergunta do Luan é que a dúvida dele a rede YOLO, né? O 4, vocês avaliam individualmente cada aluno. Sim, sim. No caso,
comparado. Por exemplo, como é que a gente está fazendo nesse momento, né? Existe um período semestralmente, né? Esses alunos são recadastrados, né? Então, é verificado os alunos que estão entrando na rede e aqueles que por algum motivo estão saindo, estão concluindo ou mudaram de cidade, né? Então, no momento do recadastramento, por exemplo, é um ótimo momento para a gente treinar, né, a rede com todo, se for a primeira vez, vai treinar com todo mundo, e se for continuamente, né, como é um trabalho contínuo, a gente estabeleceu uma rotina diária, então no final do dia, em determinada hora, novos alunos podem ser embarcados no banco de dados. Então a rede treina apenas com esses novos alunos, entendeu? Entendi. E aí a gente acrescenta no que já existe, né? A gente Entendi. herda o que já existe lá. Então, mas no ônibus, eles são no momento do Recadastrando, né? embarque, né? São É. individualmente reconhecidos. Tá, entendi. O Luciano pergunta como os usuários são generalizados nos modelos, baseado em renda, acesso à internet, comportamento, eles podem variar, né? Realmente. Ele está falando que os usuários comportamento pode variar de acordo com renda, acesso a algumas facilidades, outros não. Não sei se entendi muito bem a pergunta. Também não sei se Luciano, eu entendi muito bem. Quer falar, Luciano? Quero sim. Na verdade, eu não tenho uma série de coisas, mas como o tempo é curto, eu só coloquei esse daqui e colocar uma outra questão. A minha pergunta é o seguinte, né? Quando a gente pensa, vocês apresentaram aí 4 aplicações diferentes, né? Nesses que envolvem machine learning ou deep learning, né? Você tem, ou você usa um modelo já pré-treinado, ou você, se for treinado do zero, é muito mais trabalhoso, precisa de máquina parruda, né? Só que, olha só, o grande desafio quando você treina um modelo é que ele seja generalizável, né? E eu estou pensando aqui o seguinte, quando você pega um grupo específico de pessoas, por exemplo, né, vamos supor que você descongela lá o final da rede convolucional só para ser adaptado ao problema que você quer resolver. Quando o grupo é muito pequeno, né, ou um grupo muito específico, a gente envolve, às vezes, o problema de você não conseguir generalizar, ele faz overfitting, você tem uns desafios de generalização. E aí a cidade de Canaã dos Carajás, ela tem um tamanho específico e dentro dessa cidade vocês estão tratando ali com um grupo de pessoas específico, restrito, né, por exemplo, no caso dos alunos, e também na questão das imagens ali do ônibus, né, das crianças que vão no ônibus. A minha dúvida é o seguinte, como que vocês conseguem, eventualmente, generalizar um modelo desses, né, tratando de um grupo muito pequeno para fazer o treinamento e os testes dos modelos que vocês estão utilizando? Essa é a minha primeira dúvida, tá? Depois eu faço outra pergunta. Tá. É isso mesmo que tu falaste, né? Primeiro a gente está fazendo uso de bancos públicos, né? Disponíveis na internet. E também do banco que a gente está coletando na cidade. Então, a rede, na verdade, não está só com o que a gente tem na cidade, né? A gente está mesclando vários bancos, inclusive o nosso. E a gente vai ajustando, né? Tem ajustado, tá dando certo. Mas não é só o nosso, não. De fato, é muito pequeno, se fosse só o nosso. Isso, para mim, é uma coisa que é bem complicada quando se usa machine learning, né? A gente precisa ter muito exemplo. Aproveitando a pergunta, assim, primeiro eu quero parabenizar você, Marcelo, uma apresentação muito boa, um super projeto interessante, tá? E eu tenho mais 2 perguntas, rapidinho. Quando você captou as imagens, né, a gente tem aquele desafio da rotulação, né, de você fazer a anotação das imagens. Isso. Como que qual ferramenta e de que forma que você rotulou essas imagens de tal forma que elas tivessem um padrão para você poder fazer, para rodar no Yoga? Olha, tu tocaste num ponto realmente bem tenso, né? Que eu acho que é uma das partes que mais demandam tempo e gente, né? Então a gente hoje não conta com uma equipe enorme, né? A nossa equipe ela é acadêmica, são professores e estudantes, né? De mestrado, de doutorado, de IC principalmente, né? Então a gente está usando uma plataforma chamada Label Image. Então a gente tem uma pessoa que é vamos dizer, o administrador, né? Que pega essas imagens, manda lá e divide para a gente. Então, cada um pega
um montão, né, para fazer a rotulação. E algumas dessas imagens são duplicadas. Então, por exemplo, eu e você, se a gente disser que aquela imagem tem rótulos diferentes, então a rede exclui a nosso módulo, entendeu? Então a rede não, né, a plataforma. Então, Aham. assim, realmente está sendo bastante eh, custoso, né? Custoso essa questão da rotulagem. E a maneira que a gente achou realmente de tentar diminuir um pouquinho foi dividir para conquistar, né? Aham. Então, a gente trata-se, na verdade, são provas de conceito, né? São protótipos. Então, a gente está, digamos assim, nosso papel é provar que aquilo é possível, que aquela ideia pode ser executada, né? Mas Uhum. como o próprio Marcelino colocou no início da apresentação, a ideia é que esses protótipos eles realmente sejam postos em produção pelas startups, que devem ser atraídas para lá por meio dos editais. Então, o nosso papel aqui está sendo dar um pontapé inicial, né? E mais que realmente em produção, né, sejam postos pelas startups. Mas é um ponto importante isso que tu colocaste. Maravilha. Eu tenho uma última pergunta, sem querer abusar da Uhum, boa vontade de vocês. Acho que aí talvez seja, não sei se é você, é meu Marcelino, que é mais uhum, explicado, porque é o seguinte, né? Eu percebi que muito do que vocês colocaram ali como aplicação, como projeto, tá centrado na cidade em si, né? uhum, Nós trabalhamos bastante com a parte do comportamento das pessoas, né? Uhum. Eu queria entender o seguinte, quando vocês pensam esses aplicativos, por exemplo, na parte de saúde e tudo, como que, se vocês pensaram também na parte do comportamento do usuário em relação ao aplicativo, em outras palavras, né? Como que vocês montam a persona e se de alguma forma vocês captam a utilização desses aplicativos pelo usuário, mais ou menos assim, grosso modo, né? Quem utiliza o Twitter, o Facebook, ele deixa ali um rastro, né? E a partir Uhum. daí você uhum, consegue ter um entendimento melhor do comportamento. E eu não sei como que isso é desenhado para a cidade de Caramba dos Carajás, que certamente é diferente de Curitiba, que é diferente de Belém, muda, né, de um local para outro. uhum. Eu queria saber se vocês acabaram pensando também, para além do aspecto da cidade em si, da pessoa que vive na cidade e que vai usar esses aplicativos. Sim, essa parte foi muito com a interação mesmo com as Com a pessoas de lá, né? prefeitura. Uhum, Com a prefeitura, com o cidadão, com... Tipo assim, por exemplo, a aplicação de saúde, a gente reúne, conversa realmente com a equipe de saúde que é o que vai lá atender o paciente, faz a visita. Então, são eles que relatam, explicam como são os procedimentos. Não é digamos que o gestor tendo uma ideia, dizendo para a gente como tem que ser, e depois a gente chega lá já com tudo pronto. Na verdade, a gente reúne com toda a equipe, entende qual é o processo, chega a fazer simulação de como funciona. Então, o primeiro aplicativo lá, o Conecta Canan, eu lembro que ele tinha bem mais campos e perguntas. A gente pensou primeiro, olha, bora fazer aqui algo e um formuláriozinho, né? Que não desse muita margem para o usuário lançar coisas erradas, equivocadas e tal. E depois eles passaram pela experiência deles, explicando para a gente conversando com quem atende isso. Não, tem que... Pega a localização, deixa ele bater uma foto e deixa um campo lá para ele descrever mesmo. O controlador é que vai receber e vai ter que fazer a leitura e entender se realmente faz sentido, entender o que o cidadão quer, porque se a gente fechar muito, botar para ele responder 30 perguntas, né? Aquele formulário, às vezes a gente recebe uma pesquisa de 2 minutos, aí abre o formulário lá do Google Forms, tem 50 perguntas para responder, né? Então, verdade. exatamente o contrário, bora iniciar o uso, o primeiro passo é, na verdade, conseguir demonstrar e criar a cultura de que essas ferramentas têm que ser incorporadas, têm que ser utilizadas, né? Então, o Uhum. Conecta Canã é o mais simples possível, visando isso, que qualquer um mesmo
uma pessoa que sim, tem pouco estudo ou tem muito estudo, ou a pessoa que tem mais condições financeiras, não condições financeiras, vai conseguir utilizar, né? É lógico, cada um vai descrever de uma forma diferente. Lá na frente, provavelmente, dependendo do serviço, talvez tenha que mudar algum aspecto, mas a ideia agora Porra. Ah, Travou, Vivi? Oi? Travou? não, agora O tá. o Marcelino para mim travou. Não sei Cortou um o que pouquinho no houve. final. Ah, tá. Será que ele caiu? Alô? Não, ele tá aí, ele tá aí. Ah, não, tá aqui. Voltou? Ah, tá. É a Voltou. internet que É. agora apareceu a mensagem de... Tá bom. Opa. Obrigado, viu? Acho que tá bem claro, assim. Obrigado pelo espaço aí, por fazer as perguntas. À vontade. Eu Luan, tenho... perguntar. Olá, consegue me ouvir? Sim? Então, sim. Sim. Olá, Evelyn, olá, Marcelinho, obrigado pela palestra incrível, a proposta de vocês. A minha pergunta é em relação à parte que vocês mostraram da utilização de uma IO, ou de um conhecimento de padrões de rosto em sala de aula. Gostaria de saber como é que vocês pretendem utilizar esse tipo de metodologia em larga escala em uma cidade e como não violar a lei de proteção de dados, né, LPD, ocorrendo a possibilidade de vocês tornarem individuais uma avaliação, que você pode passar por um comitê de ética, às vezes você pode ter um estudante com problemas, que está sendo avaliado ali com uma situação parecendo com a cara para baixo, tal, e isso pode vir a ser usado como métrica para avaliação de desempenho acadêmico, mas na verdade são outras questões de então, como é que vocês pretendem proteger o indivíduo quando vocês pensam na aplicabilidade disso em uma cidade, um município, um país? Uhum. Tá. É o. Tá. Eu só coloco assim, assim, a gente parte mesmo da leitura, né, da lei geral de proteção de dados, sobre como manter os dados, sobre Quem pode acessar? quem pode acessar. Então, para nos sistemas todos, há o registro de quem está acessando os dados. Então, a gente sabe quem da equipe acessou os dados do dia tal, referente às imagens tal, que é digamos que o mais básico a gente conhecer. E os sistemas, eles têm eles, assim, eles são públicos a parte que o usuário pode fazer solicitações, o cidadão, né, fazer solicitações, mas as chamadas, por exemplo, lá no Conecta Canã, as solicitações de serviço, quem recebe do lado da prefeitura não sabe quem foi uma solicitação do local tal para atender tal serviço, mas ele não sabe quem é o usuário que atendeu. Quem foi o usuário, quem foi o cidadão, ele não sabe o nome, sem CPF, nem nada. Então, há esse cuidado, né? E aí é pela separação dos dados mesmo, pelo controle de quem acessa. Pela anonimização, né? Isso, De quem, dos cidadãos que estão participando. Uhum. Então, por exemplo, nessa última de reconhecimento facial da sala de aula, a ideia é que só vai acessar aquilo quem tem autorização para acessar, só profissionais qualificados para... Porque, como a Evelyn colocou, a ideia não é o sistema apontar essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo. Na verdade, é dar alertas para auxiliar. Assim, em tese, a gente deveria ter, dentro de uma sala de aula, né, além do professor, né, outros profissionais aí auxiliando, né? Mas sabe que a realidade não acontece, a gente não consegue. Né? Então, na verdade, é um sistema para dar apoio para que outros profissionais, por exemplo, um pedagogo, né, que não consegue estar ali acompanhando todas as turmas no colégio, ou um psicólogo que não consegue estar no colégio,
tenha uma outra forma de fazer esse acompanhamento, né? E aí um sistema que vai auxiliando aí. Então, nesse caso, só mesmo o pedagogo autorizado a fazer esse tipo de análise é que vai ser salvado, né? Inclusive, Evelyn Marcelino, além de só detectar problema de autismo, pode detectar anomalia, não é nem doença, que alguma coisa pode estar errada em casa ou algum lugar está sendo. Né? Então, Sim, sim. É. Isso, uma boa evolução. isso. Esse Conecta Canã já está em uso pela população? Tá o uso já. Eles têm algum dado, algum retorno para a prefeitura? Olha, está sendo bom, não sei o quê. Tem, a última nós conversamos aí fala que está auxiliando bastante, assim, eles ainda estão na questão das equipes, né? As pessoas estão ali prestando serviço há muito tempo, tanto toda aquela questão da cultura, da mudança, mas já estão utilizando e tem serviços que melhoraram, né? Eles conseguem agora ver o básico, né? Quanto tempo está demorando. Legal. Inclusive pegar por a questão assim, é passado para pessoas diferentes, para equipes diferentes. Que equipes conseguem resolver mais rápido cada tipo de serviço? Eles começam a reorganizar o que vão demandar para cada área. Né? Isso é legal. Sobre o uso de drones, como é que vocês estão? Porque é caro, né? O drone e tudo. Vocês fazem em alguma frequência porque é mais fácil câmeras, mas a câmera precisa de outra infraestrutura. Como é que vocês estão pensando por Canaã? No caso do drone, devido às questões da legislação, né, específicas para ambiente urbano, né, a gente ainda não consegue. A gente fez alguns pilotos só, né, tomadas, mas em grande escala ainda não conseguimos, né, porque precisa atender a essa legislação, né. Entendi. E então, nos ambientes rurais, por exemplo, a gente conseguiu fazer bastante coletas porque os donos, né, os proprietários nos deram esse tipo de autorização, mas no ambiente urbano a gente precisa voar uma determinada altura, você tem que estar a 30 metros, por exemplo, né, não tem voos autônomos, né, você precisa de um operador, ele não pode estar a mais do que 30 metros da aeronave, essa aeronave não pode sobrevoar áreas privadas, né, sem a autorização, né, dos seus proprietários, enfim. Então, assim, é muito complexo a questão dos drones dentro da cidade, né, dentro da cidade. Então, a gente freou um pouco, apesar da gente ter os equipamentos, né, a gente conta com 2 drones de grande porte, temos câmeras multiespectrais, câmeras de alta resolução, né, mas a gente tem freado um pouco, nesse caso, o uso para áreas urbanas, né, de drone, e tem focado no que a gente encontrou mais viável, que foi por meio das câmeras embarcadas nos carros da prefeitura, no caso. Não, sim, aí sim, é bem mais tranquilo. Tranquilo não, mas mais aí, só que mudou, né? A gente vinha treinando com imagens aéreas a uma determinada altura. Aí mudou tudo, porque agora a tomada é outra, né? É um outro tipo de tomada. Mas está caminhando, está indo, graças a Deus. Legal. O Marcelino comentou do dashboard, né, que a prefeitura utiliza para dar uma avaliada. Eu estava pensando, eu estava numa reunião, não sei se você lembra da Luciana, ela é de Santarém, ela está em uma pós-doc lá na Itália. A gente fez uma conversa com eles, que eles têm interesse em entrar no IARA, né? E eles falaram de um outdoor. Eles têm um dashboard, né, acadêmico, mas a ideia é a prefeitura colocar um dashboard no outdoor, para mostrar como anda, como a cidade está evoluindo em termos de parâmetros assim de cidades inteligentes, né? Mas o Sacanã podia pensar nisso, mas não só no outdoor de indicações técnicas, métricas, mas sobre isso. Olha, foi detectado tantos lixos errados, a gente conseguiu. É uma forma assim, vai chamar a atenção da população. Uma maneira de divulgação, né? É verdade. Ou mesmo online, né? Disponibilizar online para que a população possa acessar, né? Porque até então só está disponível para equipes específicas, né? Equipes específicas ter acesso ao dashboard, né? Do Conecta Canaã, por exemplo, né? Não precisa entrar em detalhe, mas detalhes sobre mas sobre estatísticas, né? Tantos serviços finalizados, tantos serviços. Acho que realmente faz sentido.
Eu falo isso porque Canaã é uma cidade pequena. Imagina São Paulo, não tem Uhum. condições de fazer tudo isso. Verdade. Verdade. É bem interessante. Isso é até um dos pontos que a gente precisa Sim, conversa. atacar, assim, né? Como melhorar a comunicação para Não, o cidadão, para exatamente. ele ver o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? E o que está trazendo de benefício, né? Claro, claro, claro. Exatamente. Mas tá Legal, certo. bem interessante essa ideia. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Não? Marcelino Evelyn, então a gente vai gravar, tá gravando, né? A gente vai postar no YouTube, eu Uhum. mando o link para vocês e o Rafael vai mandar para vocês o certificado de Tá certo, participação. então. Muito obrigado outra vez Obrigada. por participar. Nossa, Obrigada a foi ótimo você falar. pelo Obrigado. convite, né? Mais uma vez aqui. Vamos ver. Isso. Mas aí, outubro, Obrigada. vamos tomar Obrigada a cerveja. todos também pela audiência. Vamos Sim, sim. Evelyn, vamos tomar cerveja em Belém, porque Marcelino não toma Vamos! cerveja. Né, eu mando a foto do pôr do sol aqui da praia para você. Tá bom. Para fazer inveja também. Obrigado, pessoal. Até mais aí. Até Obrigado. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tudo de bom a todos aí. Obrigado pela atenção. Até logo.